Então, Graça, muito obrigada por ter aceitado o convite do IPL para participar dessa entrevista. E já vou começar então com a primeira pergunta, né? Apesar do prazo para a universalização das bibliotecas escolares ter sido estendido, né, para 2024, eu queria saber se você acredita que nesses 4 anos será possível instalar bibliotecas em mais de 60% das escolas públicas que não têm esse equipamento. Eu acredito que não. E eu acho que não só as escolas públicas, porque a rede privada também não tem bibliotecas. Então, eu penso que nós tivemos 10 anos desde a promulgação da lei. E eu entendo que não vai ser possível porque não houve uma política pública efetiva para você encarar a primeira das questões: que biblioteca é essa que vocês estão propondo na lei? Eu acho que o meu problema maior com relação à lei é entender, volto a insistir, que não tem um modelo de biblioteca a ser implantado em mais de 70% de escolas brasileiras. Nós temos que entender qual é a necessidade de cada nível de ensino. E, obviamente, que a lei teria que ter dado conta de entender que o sistema educacional brasileiro ele precisa ser descrito para que cada biblioteca possa ser formulada na etapa exata de cada processo educativo. Nós temos a educação infantil, de 0 a 6, nós temos o ensino fundamental 1, né, que é o processo inicial de escolarização, de 7 a 11 anos, o fundamental 2, que é de outra ordem, quando o conhecimento se divide em disciplinas, e nós temos o ensino médio. Então, é um período muito longo, com necessidades muito específicas, e que a biblioteca escolar tem que atender a essa demanda, a essa característica. E eu não acredito que a lei dê conta de sanar todas essas diversidades. Nós tivemos, por muito tempo, o PNBE, extremamente importante, e que, na realidade, ele distribuiu livros para supostas bibliotecas. Foi muito importante e acredito que nunca poderia ter sido suspenso, porque o livro tem que chegar na escola, né? E, de alguma forma, a gente teve um fluxo de distribuição de livros extremamente importante, se não para a formação integral do indivíduo como leitor, mas para alertar para a necessidade. E isso foi feito com programas do porte do PNBE, do Programa Nacional de Biblioteca da Escola. Então, eu penso que não vamos cumprir a meta e acho que precisa ser reformulada em etapas, processualmente, entendendo quais são as particularidades de municípios e estados, entendendo que a União, ela fiscaliza, ela não executa, quem executa são estados e municípios, entendendo que nós temos que ter ações pensadas efetivamente para as várias instâncias do ensino. Além desses formais que eu disse, nós ainda temos educação de jovens e adultos, enfim, a diversidade é muito grande e ela precisa ser observada na implementação da lei. É um assunto bastante complexo, né? E agora eu venho com uma segunda pergunta, que é a pergunta de $1 milhão, né, Graça? Então, se você quiser dividir em partes, fique à vontade, porque a gente tem aqui, né, o que deve ser garantido na instalação, no funcionamento, no perfil dos profissionais e nas atividades oferecidas pelas bibliotecas escolares, para que elas, de fato, né, contribuam para a formação de leitores críticos e autônomos. Enquanto nós não pensarmos em diretrizes básicas, primeiro, para entender o que é a biblioteca na escola, se nós não entendermos a biblioteca como elemento fundamental no processo pedagógico de formação do indivíduo, nós não vamos ter configurada a biblioteca no espaço da escola. Essa é uma discussão muito árdua na biblioteconomia, porque efetivamente os cursos de formação de bibliotecários, eles pensam na informação e nos processos informacionais, nas competências informacionais, mas eles desconsideram totalmente e solenemente
a compreensão do universo pedagógico. Então, se nós não construirmos um conceito básico do que é a biblioteca nessas várias etapas do processo de formação do indivíduo, processo de formação escolar, que é pontual, curricular, estrutural, metodológico. Se nós não entendermos o que é que se desenvolve e busca na escolarização das diferentes fases do ensino, nós não vamos configurar um modelo para cada uma delas, porque não existe um modelo único. Então, do ponto de vista formal, o que são as instalações? Nós temos que entender que você tem uma série de equipamentos numa biblioteca que precisam estar acomodados com a garantia de funcionamento, de circulação de pessoas e, principalmente, da adequação dessas pessoas que vão circular na biblioteca do ponto de vista do espaço físico. Se são crianças, nós temos que observar determinadas questões, se são jovens, são outras, se você discutir com problemas com necessidades especiais, são outras, com a educação dos jovens e adultos, são outros. Tudo que nós discutimos para uma formulação física de uma biblioteca, tanto do ponto de vista do atendimento, das atividades, da formação profissional, ela tem que ser pensada fundamentalmente no público que ela vai atender. Não dá para descolar uma coisa da outra, porque é esse público a ser atendido, que tem características específicas, que tem estruturas específicas e necessidades específicas. E aqui, nesse caso, nós estamos falando da escola, da estrutura formal do conhecimento, da estrutura curricular, das questões metodológicas de cada área do conhecimento, para que a gente possa, então, compor um espaço que atenda a essa demanda dentro de todas as especificidades possíveis. Então, eu não consigo responder para você como um modelo único, porque o que a gente pode fazer é, primeiro, a formação de bibliotecários, as escolas de biblioteconomia, começarem a pensar na escola como uma instituição que precisa ser conhecida a fundo para que a biblioteca efetivamente se efetive. As estruturas de ensino também incluírem a biblioteca como um equipamento social e um equipamento pedagógico. Se ela não for encarada dessa forma também pela comunidade escolar, nós não vamos encontrar as duas pontas. Esses dois caminhos precisam ser feitos, e isso só pode ser feito tanto no processo de formação do bibliotecário, quanto no processo de inserção da biblioteca no contexto escolar. Vou voltar a insistir, parece uma conversa sem fim, sem política pública que discuta as condições mínimas e indispensáveis para que você tenha biblioteca na escola, nós não vamos conseguir enfrentar esse desafio, né, de nós atendermos a um país continental como o nosso, com características específicas em cada região brasileira, com estruturas escolares diferentes e específicas em cada região, com necessidades específicas. É claro que você tem alguns pontos quebradão. Eu preciso ter espaço físico, eu preciso ter mobiliário, eu preciso ter estrutura de acesso minimamente indispensável para isso. Só que todo o resto, que é política de acervo, atividades a serem desenvolvidas, elas não podem ser pensadas sem pensar no público específico que nós vamos atender. Eu não sei se eu fui clara. Pode ser que para alguns isso é bem confuso, mas eu não tenho um modelo que fale para vocês, olha, vamos começar daqui que nós vamos chegar ao cabo aqui. Não, nós vamos ter que pensar que as prefeituras atuam com educação infantil e ensino fundamental. Vamos pensar num projeto básico para essa fase e para as prefeituras do Brasil? Os estados atendem o quê? Fundamental 2, ensino médio? Qual que é a natureza da biblioteca que nós temos que ter? E aí, obviamente, que pensá-la na sua especificidade, no detalhamento, na discussão do espaço físico, na discussão do acervo, na discussão da formação dos bibliotecários e dos professores para atuarem na biblioteca. Vamos pensar na acessibilidade, enfim. Tem
todas as estruturas que nós temos que discutir, mas elas vão ter que ser discutidas observando as naturezas de cada etapa do ensino e de cada responsabilidade do ponto de vista do Estado e do município na execução dessas tarefas. E, obviamente, que mediando essa realidade, nós vamos encontrar a sociedade civil organizada que pode mediar, que pode auxiliar, que pode ser um grande aliado, né, na atuação de estados e municípios. Mas eu acredito que, nesse momento, a grande tarefa é sensibilizar gestores públicos da necessidade de nós termos uma formação mais abrangente e que a biblioteca, efetivamente, é um equipamento indispensável para esse processo. Você falou em diversidade, a gente ainda tem as escolas quilombolas, escolas rurais com sala multisseriada, escola indígena, exato, né? Então, é bem mais complexo, acho que dá para ilustrar bem assim para as pessoas como é complexo pensar numa biblioteca e pensar nesses diferentes públicos atendidos pelas escolas, né? Enfim. E não é só uma questão de inclusão. É efetivamente uma questão de não exclusão, porque o Brasil é composto desses vários segmentos e dessa diversidade. O Brasil é composto de diferenças que às vezes aproximam e outras que se distanciam de forma gritante. Então, não é um princípio básico de inclusão, mas é porque, se não o fizermos dessa forma, a exclusão ela é muito latente. Né? É a gente não conseguir entender que todos necessitam ter acesso a um determinado tipo de conhecimento, e aí nós estamos falando do conhecimento escolar, mas que sejam respeitadas as características constitutivas de cada grupo, como esses, por exemplo, que você acabou de citar, né? Que precisam ser estruturados de forma diferente. A universidade enfrenta muito isso com os processos de inclusão que nós tivemos nos últimos anos. Eu tenho 100% dos meus alunos de biblioteconomia de uma classe social baixa que entram na universidade para ter uma possibilidade de rendimento, porque logo que eles entram na universidade, eles têm possibilidade de ter campo de estágio, e que trazem lacunas culturais decisivas e que trazem defasagens no processo de formação escolar que são decisivas para eles. E na universidade nós não damos conta de abarcar todas essas diferenças. Então, nós tentamos pegar as pessoas que apresentam as dificuldades que são dificuldades de formação e dar atendimentos mais individualizados, mas nós estamos falando de um universo de uma sala de aula e de um curso que entram 50 alunos por ano. Isso é um pingo no oceano. Mas é só para a gente exemplificar essa questão, né? E o que a escola faz quando você tem um projeto pedagógico pontual, um projeto pedagógico que atende a demanda específica daquele nível de desenvolvimento da criança? Você tem o respeito à necessidade que tem que ser de todos. Não só a elite e a classe abastada precisa aprender uma outra língua para conseguir entender e compreender a nossa língua de forma diferente. O processo de aquisição da língua se dá de maneira muito diferente. Nós falamos de meritocracia, mas é óbvio que as oportunidades de uma criança de classe média ela se constitui de uma forma, das classes baixas de outra, elas não têm acesso a absolutamente nada. Então, obviamente, que não é uma questão de mérito, é uma questão de oportunidade, de poder desenvolver todas as prerrogativas do ser humano, do desenvolvimento do ser humano, se não na sua totalidade, mas pelo menos naquilo que é indispensável para uma formação mais integral. E a biblioteca constitui isso. A biblioteca é esse elemento que pode oferecer aquilo da cultura que é universal,
e que foi cristalizada como a cultura registrada no texto escrito, nós temos que dar acesso a isso que já está efetivamente consagrado, né? É para isso que as bibliotecas servem, para que a gente possa minimizar a compreensão do mundo pelas áreas do conhecimento a partir do texto escrito, independente do suporte que você esteja falando. Se é um livro físico, se é o que nós estamos fazendo aqui agora, se é um e-book, se é um link, se é um blog. Mas eu preciso dar condições para que o indivíduo, primeiro, entenda a constituição dos diferentes tipos de textos e formatos com finalidades diferentes. O texto escrito no texto jornalístico é diferente do texto científico, que é diferente do texto didático, que é diferente do texto literário, que tem funções diferentes e características diferentes. Quando você se apropria das estruturas textuais, você passa a fazer uso com mais competência desses textos. E é disso que nós estamos falando. Isso demanda tempo, demanda processos, demanda interação, demanda mediação. Não basta só você oferecer, como você pode ver, tem livro no fundo aqui do que nós estamos falando, mas ele lá estacionado não significa nada. Então, a escola é o ambiente que faz o meio de campo. E a biblioteca é uma ferramenta para fazer esse meio de campo, para auxiliar o processo de formação. Muito bem. Então, agora, digamos que o dinheiro não é um problema, tá bom? Estamos aí num mundo em que, né, dinheiro infinito. Como que a gente consegue, né, inserir a biblioteca, então, nesse contexto pedagógico e articular demandas de sujeitos tão diferentes? Eu estou falando de alunos, professores, gestores escolares, que também são professores, mas estão em outro papel nessa configuração, e bibliotecários, né? Para promover o aprendizado e, enfim, competências informacionais. Olha, Daniela, eu não consigo não voltar para esse preceito anterior. Quer dizer, se nós temos uma estrutura escolar pública no Brasil que está diretamente ligada a concepções políticas e a interesses que são econômicos, a gente não muda esse formato, porque isso vai interferir em todo o processo de formação. Se você só tem interesse em formar mão de obra da grande maioria da população brasileira para atender um mercado que necessita constantemente ser atualizado de processos técnicos, a gente nunca vai estar falando de biblioteca na escola. Se você quer ter a formação de um indivíduo que tenha um mínimo de autonomia, né, na sua vida e que faça escolhas efetivamente, nós temos que mexer em engrenagens muito difíceis. E nós estamos falando efetivamente de políticas públicas e que nós temos um problema hoje pontual. Tudo passou a ser uma questão de gestão, o que eu discordo solenemente. Porque o problema não é gestão administrativa. Porque se você não levar para o campo da gestão administrativa os pressupostos acadêmicos, pedagógicos e educacionais, é como se a gente não tivesse que diferir a gestão de uma escola de uma gestão de uma padaria. E não é a mesma coisa. Então, como é que nós vamos associar todos esses elementos? Obviamente que nós vamos ter que tratar da formação tanto de bibliotecários como de professores e professoras e bibliotecárias dentro de uma concepção de biblioteca que não é o que nós temos hoje, né? Não existe, por exemplo, no campo da formação pedagógica, sequer um conteúdo que associa a biblioteca dentro do contexto pedagógico. Não sei se você sabe disso. Se nós formos apanhar os currículos da área da pedagogia, por exemplo, esse é um assunto que efetivamente não aparece. Então, como é que nós vamos discutir a biblioteca dentro da escola se ela não é discutida no contexto pedagógico? E não é um problema de gestão, não é um problema de ter dinheiro para você colocar
uma sala minimamente de 50 metros quadrados, com meia dúzia de estantes, um balcão, algumas mesas, uns terminais de computador, um canto de leitura com almofada e tapete, livros. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o que eu faço com isso. Então, nós temos uma série de projetos, políticas educacionais, estruturas curriculares que a biblioteca não compõe. Esse arsenal de habilidades, instrumentos, equipamentos que precisam existir dentro da escola. Isso, para mim, se não alterar, nós não vamos conseguir encontrar uma solução da biblioteca para dentro da escola. Ela tem que ir da biblioteca, que é o universo do bibliotecário, da biblioteconomia, enfim, desse equipamento social, para dentro da escola, mas tem que ter um movimento da escola também para a biblioteca. Se isso não acontecer, a gente vai continuar falando frases sem efeito. O livro altera a formação da pessoa, o livro é indispensável no processo de formação, e você vai falando para o eco. Isso vai ressoando, mas isso não se configura dentro do processo metodológico, didático-metodológico da escola. A biblioteca precisa ser inserida nesse contexto. E, nesse momento, é uma ação de mão dupla. É a biblioteca e a escola e a biblioteca. Eu tive uma experiência muito, muito, muito boa no início dos anos 2000, no período de 2001 a 2004, que quem assumiu a Secretaria da Educação do município de Goiânia foi uma ex-diretora da Faculdade de Educação, onde eu havia feito meu mestrado, e nós conversávamos muito sobre biblioteca, porque era uma professora, ela vem da área de história, é uma pessoa exemplar do ponto de vista da formação humana. E a gente conversava muito sobre isso. Quando ela assumiu a secretaria, ela me chamou para uma conversa, se eu toparia discutir uma política de bibliotecas para a rede municipal de ensino. E nós fizemos isso. Mas levou 4 anos para ser formulada. Dentro dos aspectos físicos, que constituía sala, biblioteca, estantes, mobiliário, arquiteto envolvido para fazer os levantamentos, formação da equipe de gestão da escola e dos professores, porque se não envolvêssemos todos, nós não conseguiríamos implantar as bibliotecas. E ao cabo de 4 anos, nós conseguimos o seguinte: das 156 escolas de Goiânia, 96 nós conseguimos entregar um módulo de biblioteca, né? Que tinha que ter minimamente 50 metros quadrados. Nós definimos os espaços, como é que seriam usados, o acervo, fizemos cursos, fizemos para mais de 400 cursos ao longo dos 4 anos. Fizemos um levantamento das creches, que na época não eram centros municipais de educação infantil, que estavam sendo municipalizados, e nós percebemos que não teria espaço físico, criamos uma biblioteca circulante para esses CMEIs, que era para a educação infantil. Obviamente que era um projeto que precisava ser, ao cabo de 4 anos, foi entregue, e a gente ficou na esperança desse prefeito se reeleger para que a gente pudesse efetivamente consolidar o projeto. Porque nós precisávamos, então, depois de 4 anos, para ter 96 bibliotecas e 86 carros bibliotecas nos centros de educação infantil, fazer com que eles funcionassem. Essa era a outra etapa. Mas o prefeito não se reelegeu. E o outro que entrou, fechou as bibliotecas. Então, eu acho que esse foi o primeiro projeto político. Então, eu não tive que convencer o prefeito, eu não tive que convencer a secretária da Educação, e o projeto foi abrigado e proposto pela própria Secretaria da Educação. Então, as dificuldades que nós enfrentamos internamente eram discutidas coletivamente, e nós tentamos efetivamente implantar essa rede de bibliotecas em Goiânia. É desastroso você pensar que aquilo que foi gasto. Então, para você ter uma ideia, naquela época, 20 anos atrás, praticamente, uma biblioteca de 50 metros quadrados para uma média
de 600 alunos, ela custou, com acervo, formação, equipamento, R$ 65.000. O que era isso naquela época? Troco. Troco. Porque tudo que nós compramos foi comprado por coletivo, obviamente o custo cai, não é? Essa situação ela é estarrecedora quando a gente pensa numa política pública que vai levar um tempo para ser constituída, né? 20 anos atrás que nós tentamos fazer isso. E hoje a gente não tem ideia nem do que foi feito, porque na gestão seguinte era um projeto de extensão da universidade, o curso de biblioteconomia participou de todo o processo, os meus alunos participaram, e efetivamente cada escola tinha o seu dossiê. Nós fizemos um dossiê para cada escola, onde nós levantamos nível de ensino, número de alunos, perfil dos professores, fizemos formação para os auxiliares de todas as escolas. Os auxiliares de biblioteca tiveram que passar por essa formação, porque nós identificamos pessoas analfabetas na biblioteca, que eram pessoas da limpeza, que iam para lá, de cargos que foram extintos posteriormente. E o que nós entendemos? Foram montados 18 tipos de biblioteca. Nós não tínhamos uma. Nós tínhamos 18 tipos de biblioteca em que nós articulamos essas informações, que eram número de alunos, nível de atendimento, professores, quantidade do acervo proporcional ao nível, né, ao número de alunos, e os processos formativos que eram diferenciados. Você tinha escolas que, às vezes, você tinha um grupo de professores com formação melhor do que outros, essas escolas receberam as bibliotecas de um jeito, as outras tiveram muita relutância. E foi um processo que, se nós tivéssemos dado continuidade, a gente estaria trabalhando com isso até hoje, porque eu tenho certeza que a alta rotatividade das escolas, que cada ano se apresentam com alunos diferentes, os professores saem, vão para outra, a gente ia ter que fazer ajustes permanentes. Por isso é que eu digo, não tem um modelo para te dizer. Essa experiência que eu tive me deu, na prática, a real dimensão do que era atuar em 156 escolas do município de Goiânia, né? Que naquela época tinha 1 milhão de habitantes, hoje a gente está beirando 2. Né? Que naquela época as escolas que eram mais centrais estavam sendo esvaziadas e as escolas da periferia sendo inchadas. Aquelas escolas que tinham problema com violência em algumas regiões. E a outra questão que era como é que eu ia resolver colocar um bibliotecário em cada escola. Nós não temos formação para isso. E se nós não tivéssemos uma alteração no plano de carreira da educação, não haveria concurso para bibliotecário nunca. Nós fizemos um acordo com a Secretaria de Cultura, que tinha o cargo de bibliotecário. A região de Goiânia é dividida em 5 subsecretarias da educação, e nós combinamos, fizemos um acordo com o secretário da Cultura, que abraçou o projeto, e que, na época, resolveu fazer concurso, então, para a cultura, e a cultura passaria a fazer a gerência técnica das bibliotecas nas unidades regionais. Solução tem, né? Solução tem. Então, nós teríamos bibliotecários, sim, nas regionais, que estariam coordenando todo o trabalho das escolas daquela região. E, na medida em que nós fôssemos fazendo formação de bibliotecários, haveriam mais concursos, era esse o acordo. Então, se nós não pensarmos na realidade de cada município, mas que tenha um projeto político que preveja isso, um projeto político que preveja dentro do Ministério da Educação a existência de biblioteca, tal qual para a criação de faculdades e universidades é obrigatório a existência da biblioteca, a gente não vai conseguir mudar esse estado de coisa. Sim. Agora eu tenho uma pergunta sobre o projeto Libres. Na verdade, que venceu o Prêmio PL na última edição, que mãe não quer falar do filho, não é? Então,
Eu, na verdade, gostaria que você primeiro contextualizasse, para quem caiu nessa entrevista assim, sem conhecer o projeto, né, o que vem a ser o Projeto Libres, falar sobre as bibliotecas referências que vocês têm lá e me conceituar, se é que é possível, o que vem a ser uma biblioteca referência. Você já falou tantas coisas, né, que eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas, enfim, a partir do ponto de vista do Libres agora, digamos assim. O Libres é um laboratório que nós constituímos pela minha experiência nessa cadeia produtiva do livro. Só para recuperar um pouco a minha história, eu me formei em biblioteconomia e a clareza que eu tive quando me formei é que eu não seria uma bibliotecária técnica. E eu fui fazer um curso de especialização em literatura infantil, que hoje, depois de 30 anos, é o que constitui a minha vida. O livro infantil, para mim, é aquilo que foi primordial no meu processo de formação. Eu fiz esse curso, me aproximei da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 1990, abri uma livraria em Goiânia, que durou por 10 anos, especializada em literatura infantil. Passei a atuar junto às escolas na área de divulgação daquela literatura, né, dos fins dos anos 80, que nós temos hoje. Os nossos autores clássicos são dessa época, Ana Maria Machado, Silvia Ortoff, Ruth, o próprio Ziraldo, e hoje nós temos gerações e gerações de grandes autores e ilustradores no Brasil, não devemos nada para ninguém no mundo. Então, esse foi o meu princípio formativo. Nesse sentido, eu passei por praticamente todas as fases da cadeia produtiva do livro. Eu fui livreira, eu sou bibliotecária, entrei na universidade, fui editora de uma editora universitária, sou professora do curso de biblioteconomia. Então, eu percebi que nós temos o livro em várias searas e que são tratados de forma diferente. Então, na biblioteconomia, eu falei, nós precisamos ter um laboratório, isso há 5 anos atrás, 6 anos atrás, em 2014, quando eu saí da editora e voltei para a sala de aula. Eu preciso ter um laboratório que eu consiga discutir o livro nas suas várias facetas. O princípio foi esse. Então, eu tinha um acervo gigantesco do prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, porque eu sou jurada desde 1990 desse prêmio. Eu recebo a produção editorial e um dos compromissos nossos com a Fundação é que esses livros que a gente recebe, ele tenha uso social. E eu comecei a criar as bibliotecas, uma na Faculdade de Comunicação e Informação, que é onde eu dou aula, e outra na Faculdade de Educação. Para que a gente pudesse, minimamente, num primeiro momento, a intenção foi dar acesso ao livro de literatura infantil, que eu recebia. Esse acervo, que é uma média de 600, 700 títulos por ano, que a gente lê ao longo do ano, para que ao cabo de um ano a gente faça a premiação nas 18 categorias da Fundação Nacional, né, do Livro Infantil e Juvenil, que é uma referência para a qualidade do livro no Brasil. Então, o projeto foi crescendo. O Libres, portanto, é Laboratório do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, que foi por onde eu passei. Eu sou uma professora da área teórica. As minhas disciplinas são História do Livro e da Biblioteca, Produção Cultural para Criança, Literatura Infantil e Formação e Desenvolvimento de Acervo, e uma disciplina nova do novo currículo que se chama Metodologia da Pesquisa Escolar. Então, eu falei, nós temos que criar um espaço para que a gente possa dar formação para os nossos alunos. Eles desconhecem totalmente essa produção editorial para crianças e jovens. E o espaço foi se constituindo. Os livros já estavam lá e, diante da experiência com esse projeto da prefeitura, eu consegui estruturar o espaço físico com a ajuda de uma arquiteta que nos acompanha há algum tempo, e aquele espaço, do ponto de vista físico, foi contemplado dessa forma, ganhamos um pouco mais de espaço,
E ele passou a receber, portanto, os meus alunos num trabalho prático dessas disciplinas e nos trabalhos de conclusão de curso, TCCs, que eles passaram, a biblioteca passou a ser objeto de estudo. Não é uma biblioteca escolar, mas é uma biblioteca quase que depositária da produção editorial brasileira dos últimos 30 anos, e que lá dentro as atividades são organizadas e orientadas para atender as escolas. Então, a gente quer, nesse momento, oferecer o acervo, oferecer os cursos de formação que a gente faz, oferecer orientações para seleção e oferecer para o aluno de biblioteconomia e de pedagogia um espaço em que ele possa se formar como um profissional que não teve formação no ambiente da biblioteca. Então, o Libres se constituiu e é, hoje, realmente um laboratório. É ali que a gente experimenta uma série de coisas. A tecnologia está chegando lá dentro, o processo de organização da biblioteca com os professores de catalogação e classificação tem me auxiliado muito, porque nós criamos uma tabela de classificação específica, um processo de indexação específico. A gente usa uma base de dados que é da Biblioteca Nacional e que a gente está em processo de avaliação se é isso mesmo. Então, o que a biblioteca se constituiu? Uma referência para o exercício prático e experimental da profissão, da formação do bibliotecário. Porque a gente percebeu que os estágios, eles têm que fazer um estágio de 192 horas no final do curso. Não existem escolas constituídas que possam dar a eles essa vivência necessária do campo de trabalho. Então, a gente está oferecendo isso dentro da universidade a partir do Libres. E temos feito um projeto específico para a educação infantil, que fica de frente ao prédio, por uma questão até de proximidade. A gente passou a receber as crianças da creche, da antiga creche, que hoje é o Departamento de Educação Infantil da universidade, ligado ao antigo Colégio de Aplicação, que é o CEPAI. O CEPAI, então, ele atende de educação infantil ao ensino médio, e a gente passou a atender essas crianças, o que tem sido uma experiência ímpar. Você começar a receber crianças a partir de 1 ano, fazer a carteira. Aí o pessoal do jornalismo, que tem estúdio fotográfico, se predispôs a fazer as fotografias no estúdio para fazer a carteira. Você está entendendo como o processo de formação ele se amplia para as outras áreas da faculdade, para que a gente possa receber as crianças. Nós estamos na fase ainda, eu não estou botando os meus alunos para fazer atividade ainda, eu estou querendo que eles conheçam as idades, conheçam as crianças, e a gente atende aos projetos específicos dos professores, e a partir desse ano a gente queria iniciar, portanto, uma atividade específica para cada, o que eles chamam de cantos, que tem um nome, diz 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 e 6 anos. E esse tem sido uma experiência ímpar, porque tem feito o quê? Feito com que os meus alunos acordem para o usuário, para quem é que eles atendem, para as necessidades que eles têm. Então, o Libres, para mim, hoje, é menina dos olhos. E por quê? Porque nos possibilita isso. E só é possível porque está estruturada na forma de uma biblioteca. Se não fosse assim, nós não conseguiríamos fazer todos os experimentos que nós estamos fazendo, do ponto de vista do espaço organizacional, de classificação, de catalogação, de indexação, de mediação, recebendo o público. E estamos percebendo que com o prêmio do IPL a gente ganhou uma visibilidade bastante interessante. Tem gente da universidade indo visitar para saber se pode pegar livro emprestado. Então, de outros cursos, porque tem filho, porque tem sobrinho. Está dando para entender que a experiência se amplia e a importância que a visibilidade tem para que o projeto se consolide. Então, assim, o Libres é isso. É um espaço absolutamente experimental,
com a chancela de uma universidade pública. Eu só posso fazer isso porque eu sou uma professora que tenho dedicação exclusiva, que eu trabalho para a universidade, e essa é uma dos tripés do meu trabalho. Eu trabalho com ensino na sala de aula, eu trabalho com extensão, que é o LIBS, eu trabalho com pesquisa, e é isso que a universidade faz. E só é possível porque se constitui no ambiente acadêmico. Isso não seria possível na iniciativa privada, isso não seria. Por quê? Porque nós não temos produto nenhum. O que nós estamos fazendo aqui é processo, não é produto. Então, isso não seria possível se eu não tivesse a estrutura que a universidade me dá, como uma instituição pública que se preocupa com a laicidade, com a gratuidade, com o acesso amplo e restrito ao conhecimento. Eu não faria isso em outro lugar que não fosse na instituição pública. Então, o Libres, eu inscrevi o Libres no prêmio do IPL o ano passado, por uma coincidência que vocês me convidaram para participar da avaliação dos dados da pesquisa Retratos do Livro nas bibliotecas. E quando eu falei do Libres, vocês insistiram muito que eu inscrevesse o projeto. E foi na loucura do semestre acadêmico e com as dificuldades de preencher o formulário, eu falei, tá bom, parei e fiz. E eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu, né? O ano passado, do ponto de vista acadêmico, foi poder ter o reconhecimento de uma instituição de peso, como é o IPL, e de ter a possibilidade de visibilidade que o prêmio me deu. Então, eu penso que isso é um papel extremamente importante de uma instituição que representa o mercado editorial, inclusive. Isso é muito importante. Nós não podemos trabalhar desassociados. Essa cadeia produtiva, ela precisa estar mais do que nunca unida, porque a gente tem que formar leitores para que o mercado prospere, para que o mercado se constitua, porque o livro precisa ser consumido, porque as bibliotecas precisam existir e porque nós temos que formar indivíduos. Então, assim, o Libres é isso, é o que hoje me dá mais prazer de ser professora, efetivamente, é poder ver aquilo que eu falo em sala de aula, eu poder mostrar para os meus alunos que é possível, sim, de ser feito. No prédio da frente, inclusive, né? Exato, e eu ainda ter, né, um usuário tão especial quanto é a criança na educação infantil. Você não tem ideia. Eu já tive caso de crianças levando a mãe lá, porque ela falou tanto da biblioteca, que a mãe foi lá para conhecer. Os livros emprestados, as crianças que nunca viram um livro de pop-up que se encantam. Enfim, são experiências que a gente está registrando e que a gente espera, passado esse tempo ruim, poder dar continuidade e poder dar frutos para alimentar, por exemplo, uma política pública mais consistente para a área de biblioteca. Muito bom. Conte conosco para todas as divulgações, por favor. Às vezes a gente não consegue ter essa comunicação tão rápida assim para saber o que está acontecendo nos projetos. Saiba que estamos sempre, né, querendo saber e prontos para divulgar as boas iniciativas aí e os resultados também, né, depois. Esse é o nosso próximo desafio, conseguir colocar o Libres na rede. Nós temos uma colega que está voltando do pós-doc agora e que é da área de tecnologia. Então, a gente está planejando poder dar mais visibilidade para o trabalho, juntamente também com a TV UFG, que a gente vai começar a desenvolver algumas atividades específicas lá no ambiente da biblioteca. E é isso, essa amplitude, essa visibilidade, não tem outra palavra, né? Ela foi possível com o prêmio. Por incrível que pareça, esse reconhecimento nacional é fundamental para um reconhecimento local, né? Vocês alimentam o apoio que a gente precisa ter institucional, de outras institucional da universidade, de outras instituições,
porque é óbvio que nós temos um mérito muito grande de estar fazendo isso, sem dúvida nenhuma. E, como eu disse, só é possível porque eu estou numa instituição pública. Mas o reconhecimento de outros parceiros e de outras estruturas é fundamental para a gente, Daniele. Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês, porque também isso aqui é um processo de formação contínua, né? A gente vai trocando ideias e a gente vai se alimentando. Que bom. E agradecendo, então, ao quê? Luciana e Zoara, que insistiram para que você inscrevesse esse projeto no prêmio? Foi. Foram elas, né? Patrícia? É Patrícia? A Patrícia do SEDAC, será? É, Ela? teve uma Patrícia na minha cola também, mas a Zoara foi uma delas. Graça não... E a gente não se conhecia, né? Então, foi uma oportunidade. Mas tem uma pessoa muito, muito, muito especial também que circula entre vocês e que não é do IPL, foi a Cristine, que me apresentou Zoara. Eu acho que são essas pessoas da área, né, do Eu Quero Minha Biblioteca. Ah, A sim, a Cristine Cris, Fontenelle. claro. É, e Ecofuturo, né? Essa isso, Cris, o né? futuro, exato. E são essas pontas que, quando se juntam, que eu acho que dá liga, né? Eu agradeço muito. Zoara me fez esse convite para participar na época da discussão dos dados, da pesquisa, e para a gente isso é um outro lado do nosso trabalho. E foi isso que nos aproximou, e foi isso que o Libres acabou levando para a MPL, tão importante para a gente. Que bom! Uma última pergunta. Nós falamos tanto em biblioteca referência, mas a minha última pergunta é: o que seria então um bibliotecário referência, né? Se temos biblioteca referência. Eu não queria nem pensar em referência, eu queria pensar que o bibliotecário consiga se ver como educador e não como um mero mediador de técnicas do processo de acesso à informação. A partir do momento que o bibliotecário se constitui como um educador, que é extremamente importante nesse processo de formação do indivíduo, tal qual o professor, ele vai fazer diferença. E ele vai poder atuar com muito mais plenitude na biblioteca escolar, porque ele vai querer saber o que é a escola, ele vai atrás dos projetos pedagógicos, ele vai atrás das estruturas curriculares, porque ele se enxerga na estrutura da escola. Enquanto a gente não tiver um bibliotecário que se preocupe menos com a estatística de quantas pessoas ele atendeu, mas de conseguir entender a cara de quem ele atendeu e quais são as necessidades de quem ele atendeu, e que aí é a escola, eu acho que a referência é essa. Ele está inserido efetivamente no contexto da escola. Ele se inserir e a escola o receber. Isso é fundamental, né? Então, a referência é uma referência não só para o bibliotecário, mas para a escola também, né? Se você tem que trabalhar numa biblioteca escolar, pensa nisso. Pensa que você tem que ser um leitor, pensa que você tem que conhecer das técnicas de organização informacional, mas você tem que saber dos conteúdos do conhecimento, que você tem que saber como é que ele se comporta em cada fase da escola. E se entender como educador. Se você se entender como educador, eu acho que você vai ser a referência, né? Na biblioteca, eu não tenho dúvida disso. Legal. Muito obrigada, Graça. Da minha parte era isso. Você tem alguma informação que gostaria de acrescentar? Algo que eu não te perguntei, mas você queria muito me contar? Eu acho que não, porque você viu que eu falo, né? Eu falo muito, então eu acho que eu posso ter até extrapolado um pouco as questões que você me colocou, não ter respondido tão objetivamente, porque eu acho que não existe uma resposta objetiva, e eu espero que tenha sido proveitoso, né? Que isso possa se traduzir em uma fonte de conhecimento para os bibliotecários, para os próprios professores e para a plataforma do IPL, né? Assim, eu quero também me colocar à disposição para que a gente possa trabalhar juntos. Legal. Muito obrigada, então. Obrigada, Daniele. Um abraço. Outro. Tchau. Vou parar a gravação aqui.